Olá, meu amado irmão, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como é bom podermos amanhecer no domingo, o dia do Senhor, e vermos que a misericórdia dele foi renovada sobre as nossas vidas e que podemos, mesmo em meio a tantas limitações, louvar e bendizer o nome dele. Nessa escola dominical, o nosso intuito em aprendendo a palavra de Deus, que é o foco do nosso encontro virtual nessa manhã, é que em aprendendo essa palavra, em que nos aprimorando nessa palavra, nós possamos render louvor, honra e glória ao nome do Senhor. Quero ler um texto bíblico que se encontra no livro do profeta Isaías, no capítulo 31, Isaías, capítulo 31, versículo 1 até o versículo 2. Aliás, vamos ler somente o versículo 1. Peço licença para ler na versão da Bíblia King James. O socorro vem de Yahvé é o título dessa perícope. Capítulo 31 de Isaías, no versículo 1 diz: Ai dos que descem ao Egito em busca de ajuda, que depositam sua confiança em cavalos. Eles acreditam na força da multidão dos seus carros e no poder dos seus cavaleiros, mas não contemplam o Santo de Israel, nem buscam socorro que vem de Yahvé, o Senhor. Queridos, quando nós olhamos para esse texto, nós vemos uma verdade magnífica e inelutável que nos chega também nos dias de hoje. Nós estamos vivendo uma pandemia, não é novo, já estamos há 3 meses já, vivendo as consequências sociais, isolamento, a não possibilidade de ainda estarmos juntos na igreja, enfim, todas essas condições. E a ciência, os meios humanos têm buscado e envidado todos os esforços para que esse período seja abreviado, para que o mal seja minorado. Infelizmente, com pouco sucesso. Não temos muitas respostas, temos muitas dúvidas e contradições naquilo que versa o tratamento, as formas de prevenção, de combate, justamente porque o ser humano é um ser finito, é um ser que não tem condições de ir além àquilo que se lhe apresenta no dia de hoje. O ser humano é limitado. Todos nós, por mais que possamos ser dotados de inteligência, de conhecimentos do fenômeno da vida, somos limitados na temporalidade da nossa existência. Mas ao olharmos para a palavra de Deus, nesse trecho específico de Isaías 31, nós vemos que na realidade a nossa confiança precisa estar 100% no socorro de Deus. O socorro vem do Senhor. A questão do coronavírus, a questão das nossas vidas, a questão de tudo aquilo que abarca a nossa existência precisa ter em Deus o seu alvo, o seu porto seguro. E por isso, meus irmãos, nessa manhã eu convido você para se alegrar no Senhor. A se alegrar porque humanamente não temos muitas respostas, mas pela Escritura, naquilo que é perene, naquilo que avança para a eternidade, nós temos total segurança de dizer que o socorro vem do Senhor para as nossas vidas e de que nele nós podemos confiar, de que nele nós podemos esperar, em nele nós podemos esperar e de que ele está cuidando de todas as coisas para o nosso bem. Vamos fazer uma oração? Deus, muito obrigado, ó Pai, no nome de Jesus, pela bênção de mais uma manhã de estudo bíblico que o Senhor nos proporciona. Que o Senhor esteja no controle de todas as coisas. Que o Senhor esteja abençoando a cada lar, a cada família nessa manhã. Cada um, ó Pai, daqueles que agora ora comigo neste culto, nesse momento de celebração ao Teu nome, seja contemplado pela Tua graça, pelo Teu favor, livrando-nos, ó Pai, desse vírus, de todas as intempéries, de todas as enfermidades, e que o Senhor nos sustente guardado pela força do Teu poder. Que o Senhor seja glorificado nessa manhã, bendito e exaltado é a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Aleluia. Que Deus possa ser servido de nós, da alegria que flui de corações que são gratos e confiantes de que Ele tem cuidado de todas as coisas. Vamos cantar então um louvor, uma canção de adoração ao Deus de toda glória. Ele é o Senhor.
coração segundo o teu coração. Não quero ser mais eu quero só ser teu. Não quero ser mais eu quero só ser teu. Dá-me, oh Deus, a tua vontade acima do meu querer. Dá-me, oh Deus, o teu poder sobre o meu temor. Não quero ser mais eu quero só ser teu. Não quero ser mais eu quero só ser teu. Além do que os olhos viram, além do que os ouvidos ouviram, vem com teu poder sobre nós, Abba Pai. Reina aqui pra sempre, faça morada em meu coração e não nos abandone jamais, Abba Pai. Oh, meu paizinho querido. Não quero ser mais eu quero só ser teu. Não quero ser mais eu quero só ser teu. Não quero ser mais não, não, não. Eu quero só ser teu. Não quero ser mais eu quero só ser teu. Não quero ser mais eu quero só ser teu. Não quero ser mais eu quero só ser teu. Apesar de nós, vem com teu poder e não nos abandone jamais, Abba Pai. Apesar de nós, vem com teu poder e não nos abandone jamais, Abba Pai. Aleluia, como é bom podermos cantar ao nosso Deus, expressar com os nossos lábios as maravilhas da salvação que nos foi outorgada em Cristo Jesus. E como é o propósito primordial da nossa manhã, nós vamos estudar um pouco da palavra de Deus agora, ainda mantendo-nos no tema que temos abordado há alguns dias, que é o pecado. Temos falado a respeito do pecado e das suas consequências, né, e da gravidade das consequências que o pecado traz à vida de todos aqueles que se enredam por ele. E essa série, essa sequência que nós estamos tendo nessa temática, ela pretende justamente colocar à nossa disposição, ao nosso coração, a gravidade, diante de nós, a gravidade que o pecado deliberado, assintoso e rebelde, daquele que cometemos sabendo que estamos cometendo, traz à vida daqueles que praticam. E por isso, meus irmãos, nós precisamos estar alertas, atentos às consequências. Falamos na primeira semana, as 2 semanas atrás, do pecado de Acã, que foi um pecado deliberado, pensado, sabido, que trouxe consequências terríveis não só para ele, mas para toda a comunidade da sua família que estava em volta. E por isso nós precisamos estar atentos aos prejuízos que excedem e muito a nossa individualidade. E hoje eu gostaria de que nós falássemos de um pecado que, infelizmente,
está muito visível nesses dias de pandemia, que é o pecado da impaciência. É um pecado que, embora nós não pensemos muitas vezes assim, ele é danoso e realmente algo que Deus não deseja que nós manifestemos. A impaciência, meus queridos irmãos, é um pecado porque ela tem tudo a ver com a presença do nosso velho homem, da nossa velha natureza em nós. Quando nós nos manifestamos impacientes, isso é uma característica, uma demonstração da velha natureza que vem à tona na nossa realidade. E Deus nos diz que nós precisamos nos despir dessa natureza do velho homem. O texto que estudamos essa semana, na quarta-feira, em Efésios, nos mostra, Efésios 4, 20, 21 e 22, diz assim: mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano. Por outro lado, olhando para essa realidade, nós somos ordenados a nos revestir de uma nova realidade, aquilo que Paulo diz ser o novo homem, despindo-nos do antigo homem, do homem velho, do homem morto nos seus delitos e pecados, e nos revestindo de uma nova realidade. Colossenses capítulo 3, versículos 12, 13 e 14, diz assim: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade, suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. O objetivo de desvestir o velho homem e nos revestir do novo homem, meus irmãos, é para que nós possamos ser transformados. A salvação que Jesus nos deu através do seu sacrifício de cruz foi para que, muito além de nos levar para o céu, muito além de nos salvar da morte eterna, nós pudéssemos ser transformados numa nova realidade. Um dia de cada vez. Um passo por vez, com o próprio Senhor Jesus, nos mostra, como Ele mesmo nos mostra, para que nós sejamos parecidos com Ele, conforme nós lemos lá em 2 Coríntios, no capítulo 4, no versículo 18, e eu vou ler na nova tradução da linguagem de hoje, Paulo dizendo assim: portanto, todos nós, com o rosto descoberto, refletimos a glória que vem do Senhor. Essa glória vai ficando cada vez mais brilhante e vai nos tornando cada vez mais parecidos com o Senhor, que é o Espírito. Gálatas capítulo 4, versículo 19. Meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. O nosso orgulho, que é uma das condições terríveis da vida humana, nos ilude e faz com que nós pensemos que podemos tocar as nossas vidas sem a ajuda de Deus. Esse é o grande problema. Quando nós nos enxergamos autônomos, capazes de tocar a nossa vida, de seguir com os nossos planos e os nossos projetos, segundo a nossa própria capacidade. A Bíblia, no entanto, nos afirma, meus irmãos, de modo categórico, que não somos apenas uma nova criação de Deus, mas que Ele nos criou para uma série de boas obras. Há um propósito de Deus, as quais Ele preparou de antemão para que nós andássemos nelas. Ou seja, nós vimos que fomos salvos, não apenas para ir para o céu, mas para que fôssemos moldados à figura de Cristo, para que por esse molde, por essa forma, nós praticássemos as boas obras que de antemão foram preparadas para que nós andássemos nelas. Olha o que diz Efésios, capítulo 2, versículo 10. Pois somos feitura dele,
criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Essa expressão somos feitura dele tem a ideia de que ele é como se fosse uma forma, um modelo, um padrão, um paradigma no qual nós somos lapidados, no qual nós somos moldados e, sendo assim, assemelhados a ele, nós estamos aptos para caminhar nas boas obras que Deus de antemão preparou para que nós andássemos nelas. Mas mesmo assim, queridos, com toda essa bênção, com toda essa condição, o homem velho ainda é muito forte, por vezes, e resiste à atuação de Deus em nossas vidas, apesar dessa resistência não ser insuperável, caso Deus assim deseje. Entretanto, muitas vezes, o Senhor espera que pelo conhecimento que temos, nós possamos, de fato, nos tornar para Ele em arrependimento e abrir os nossos corações para sermos curados pelo seu amor. Deus deseja que nós possamos enxergar, que nós possamos nos mover nesse sentido. E Paulo nos diz lá em Filipenses, capítulo 2, versículo 13, o seguinte: porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar segundo a sua boa vontade. A impaciência é um pecado sério. É um pecado que nós precisamos pensar, que às vezes nem imaginávamos, nem atinávamos que seria um pecado, mas é. E é sério porque o mesmo nos leva, a impaciência nos leva a pensar e até acreditar que nós podemos usar os nossos próprios recursos, as nossas próprias capacidades para a realização de alguma tarefa que nos parece muito importante. Só que essa atitude, ela não procede de Deus, e sim do coração incrédulo e que não confia em Deus no fim das contas. Isaías falou de forma muito clara, meus irmãos, sobre essa situação ao escrever lá no capítulo 50, Isaías 50, versículos 10 e 11, Isaías diz assim: quem há entre vós que tema ao Senhor e que ouça a voz do seu servo? Aquele que andou em trevas, sem nenhuma luz, confie em o nome do Senhor e se firme sobre o seu Deus. Eia, todos vós que acendeis fogo e vos armais de setas incendiárias, andai entre as labaredas do vosso fogo e entre as setas que acendestes, de mim é que vos sobrevirá isso, e em tormentas vos deitareis. Por outro lado, o próprio Isaías também nos oferece um encorajamento para esperar no Senhor e por sua orientação, e para realizarmos as boas obras, as quais, de antemão, Ele já preparou para que andássemos nelas. Isaías capítulo 40, versículos 28 até o 31, diz assim: não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga, não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Iniciando aqui com uma pergunta dupla no verso 28, o profeta passa a demonstrar ali a tolice de tais pensamentos. A intenção do profeta é chamar a atenção do povo de Israel para o erro que eles estavam cometendo em não esperar com paciência no Senhor. Queridos, os israelitas já estavam cansados de saber acerca dessa verdade. E essa mesma verdade já havia sido repetida inúmeras vezes através da história deles. Eles já sabiam quem era Deus e o que Deus fazia. E por isso o profeta usa a expressão não sabes, não ouviste, apenas como perguntas retóricas. Quer dizer, gente, não é possível que vocês tão experimentados por Deus, tão experientes dos milagres do poder de Deus, estejam agindo dessa forma. É claro que eles sabiam,
É claro que eles já tinham ouvido. E note, queridos, que Isaías provavelmente havia sido inspirado pelo texto de Gênesis, no capítulo 21, versículo 33, que diz assim: plantou Abraão tamargueiras em Berseba e invocou ali o nome do Senhor, Deus eterno. Aqui o texto chama o Senhor de Deus eterno. Ou seja, Deus ele não tem princípio, Deus não tem fim, pois o mesmo encontra-se fora do tempo, como uma realidade definida por conceitos humanos. O tempo, o cronos, ele não contém Deus. Deus está agindo fora dessa linha cronológica. O tempo pertence a Deus. Deus é eterno em todos os seus atributos. E então, meus irmãos, Ele cuida do seu povo da mesma forma que Ele mesmo é. Deus cuida eternamente de nós. Deus é eterno e seu cuidado a nosso favor também é um cuidado eterno. Aleluia! O profeta enfatiza aqui a capacidade de Deus em cuidar de nós, usando termos tais como Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga. E essa expressão aqui, como a anterior, é usada por Isaías para nos indicar, que da mesma forma como Deus não está restrito pelo tempo, Ele também não está restrito pelo espaço. Deus não é como nós. Deus não tem as limitações que temos. Portanto, queridos, não passa de tolice nossa imaginar que Deus não é capaz de tomar conta de nós, de tomar as providências, e ficarmos assim pacientes diante de qualquer tipo de situação. Esse coronavírus tem trazido uma séria prova de paciência para nós, não é verdade? Quando será? Quando isso vai acabar? Quando nós poderemos? Confiemos no Senhor. Ele tem a resposta certa. Deus não se cansa, nem se fatiga, e nós temos a obrigação de aprender a confiar nele cada vez mais e mais, porque até aqui ele tem nos ajudado. Ele nunca falhou conosco e certamente ele nunca falhará. Os caminhos de Deus, meus irmãos, são sempre retos, mas os homens, nós, seres humanos, nem sempre entendemos esses caminhos. Até porque, em última instância, os mesmos são incompreensíveis. Eles são além da nossa capacidade. E essa realidade está contida nas palavras de Isaías, que diz assim: não se pode esquadrinhar o seu entendimento. E isso, meus irmãos, concorda plenamente com a afirmação de Paulo, que nós encontramos lá em Romanos 11:33. Quando Paulo diz assim, aquele texto maravilhoso que é cantado: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os teus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Deus é incompreensível. Não adianta nós tentarmos dissecar a Deus com tubos de ensaio, com observações de microscópio. Para nós humanos, Deus é incompreensível. E a palavra escolhida aqui por Isaías é sheker, no hebraico. E essa palavra é traduzida para o nosso idioma esquadrinhar, que significa literalmente buscar, investigar ou procurar. Isso, meus irmãos, indica etimologicamente, textualmente, a limitação dos homens diante de Deus. Deus não pode ser entendido por pessoas, por seres menores do que Ele. Tem uma expressão, minha mãe usava muito, e eu não sei se é conhecida de você. Você quer colocar Belo Horizonte dentro de Sabará, meu filho? Quer dizer, colocar o maior dentro do menor. Você quer colocar, por exemplo, São Paulo dentro de Alpinópolis? Não cabe. Você quer colocar a Europa dentro de Alpinópolis? Não cabe. Assim como os céus são mais altos do que a terra, os meus pensamentos são mais altos que os teus pensamentos. Para quê? Para vos dar o fim que desejais. Deus está cuidando.
Deus está fazendo, mas não adianta pensarmos que nós vamos compreender, esquadrinhar, entender tudo de Deus. Isso indica a limitação que nós temos, meus irmãos, diante de Deus. Tudo que nós podemos fazer diante disso é procurar, é tatear. E por esse motivo, o próprio Deus veio ao nosso encontro na pessoa do Senhor Jesus, né? Na realidade, quando nós usamos a permissão da linguagem, eu aceitei Jesus, né, que é uma expressão muito usada no ato da conversão, na realidade foi Jesus que me aceitou, foi Ele que veio ao meu encontro. Eu não podia buscá-lo porque o perdido era eu. Ele precisou vir ao meu encontro, Ele precisou vir em minha direção, porque nós não temos condições de entendê-lo. O máximo que a gente pode tentar é procurar daqui e dali, mas quem me encontrou foi Ele. E essa manifestação tornou evidente não apenas o Filho, o Verbo divino, mas também o próprio Pai, como diz o Evangelho de João, no capítulo 14, 8 e 9. Replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Esses versículos, meus irmãos, provam que Deus pode e deve ser conhecido por todos. O problema está no fato que a maioria das pessoas nesse mundo não crê que Jesus é a manifestação do próprio Deus, mas apenas por alguns um profeta, um homem bom, um exemplo, um rabi, como diriam os judeus, um mestre e qualquer outra tolice do gênero. Se Deus fosse mesmo impossível de ser conhecido, o próprio apelo de Isaías não faria nenhum sentido. Toda a condenação e toda a crítica feita ao povo de Israel, no qual o profeta está engajado, estão baseadas no fato de que Deus e seus caminhos podem ser conhecidos pelo ser humano, pelo simples fato de que Deus, o Deus mesmo de toda a glória, torna isso possível ao se revelar de várias formas. Por exemplo, por meio da natureza, por meio da palavra inspirada, por meio da natureza. O salmista diz: os céus manifestam a glória de Deus. Olhando para as coisas, nós podemos perceber a mão de alguém que cria, que coordena tudo isso. Olhando para a palavra inspirada de Deus, para a Escritura, na manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo. E a conclusão de tudo isso, meu querido irmão e irmã, é óbvia, ou pelo menos deveria ser. Quando o povo conhece a Deus, quando o povo conhece a Deus e os seus caminhos, esse mesmo povo confia no Senhor em vez de duvidar. Quando nós sabemos quem é Deus, nós podemos ter absoluta certeza de que mesmo que pareça que o caos esteja à nossa volta, Ele está cuidando de tudo. Se não fosse possível conhecer a Deus, a denúncia do pecado do povo feita por Isaías, perderia todo sentido. Para quê? Não se pode conhecê-lo. Eu gosto muito de uma ilustração que os irmãos aqui de Alpinópolis conhecem, porque eu já usei-a num culto, mas sempre tem alguém que nunca ouviu, então vamos repetir. De um menino que estava num voo comercial, sentado, um garotinho de 11, 12 anos, sentado na poltrona, comportado ali, lendo a sua revistinha, quando de repente aquele avião que tinha muitos passageiros começou a balançar e perder a altitude, dando a impressão que estava caindo. Todos os sinais de que alguma coisa estava errada. E as pessoas se desesperaram, as pessoas corriam desesperadas, choravam. E aquele menino continuava lendo calmamente a sua revista, tranquilamente. Até que uma senhora que estava próxima a ele não se aguentou e perguntou: menino, mas você não está vendo que o avião está caindo? Como é que você fica aí tranquilo, lendo essa revista? E ele falou: não, senhora, eu estou tranquilo, porque meu pai é o piloto, vai dar tudo certo. Deus é o piloto, nosso Pai é o piloto, Ele está no controle, vai dar tudo certo, embora balance muitas vezes, embora enfrentemos turbulências,
situações que parecem que o naufrágio ou a queda, no caso do avião, é evidente, Deus está no controle. Meu Pai é o piloto. Eu não preciso temer mal algum, porque tu estás comigo, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. É possível conhecer a Deus, e conhecendo a Deus, é necessário confiar nele. Todo o contexto, né, é um poderoso argumento contra essa interpretação equivocada de que não se pode conhecer a Deus. Diante disso, meus irmãos, os ateus, os agnósticos, eles são imperdoáveis, a menos, é claro, que eles se arrependam. É possível sim conhecer a Deus. Deus é manifestado pelas obras da criação, Deus é expressado na formação da natureza, Deus é expressado e apresentado pela sua palavra e pelo Cristo vivo de Deus. E as palavras de Isaías, bem como as de Paulo, referidas anteriormente, precisam ser entendidas aqui dentro desse conceito maior, dentro dessa realidade. Deus é mesmo incompreensível aos seres humanos, mas Deus não é desconhecido. Deus é de fato difícil de se esquadrinhar, de se entender, de se medir, mas Deus se dá a conhecer através da sua vontade. Podemos não ter a capacidade de compreendê-lo na totalidade, como alguém que é finito pode entender o infinito. Essa é a questão. Mas certamente, queridos, nós temos elementos de sobra para conhecê-lo. Isso quer dizer que nós podemos conhecer a Deus e até mesmo entendê-lo em certa medida, em certa proporção, porque Ele mesmo nos dá a conhecer. Mas não, apesar de tudo isso, não devemos alimentar nenhuma pretensão de que podemos conhecê-lo de forma plena. Vamos conhecer tudo de Deus. Não é possível. Mesmo quando Deus se manifestou de forma salvadora por meio de Jesus, os próprios judeus não puderam compreendê-lo plenamente, conforme nos diz o Evangelho de João, capítulo 8, versículos 52 e 53, que diz assim: disseram-lhe os judeus: agora estamos certos de que tens demônio. Abraão morreu e também os profetas, e tu dizes: se alguém guardar a minha palavra não provará a morte eternamente? És maior que Abraão, nosso pai, que morreu? Também os profetas morreram. Quem, pois, te fazes ser? O entendimento dos seres humanos é entendimento de criaturas. Nós temos um entendimento à imagem e semelhança de nós mesmos, pequenos como nós. E, portanto, esse conhecimento, assim como nós, é circunscrito à nossa realidade e é finito, tal qual nós somos. Já o entendimento de Deus é o entendimento do Criador e, portanto, um entendimento infinito. A mente finita nunca poderá compreender a mente infinita. Esqueçamos disso. A frustração dos ateus é que eles querem não crer em Deus porque não conseguem entendê-lo na totalidade. O que eu quero dizer para vocês é que ninguém consegue. A mente de Deus é infinita. E Deus mesmo, na sua totalidade, é infinito. E Ele só se mostra naquilo que Ele mesmo quer se revelar. É apenas pela revelação que temos conhecimento de Deus, meus irmãos. Só quando Deus se revela a nós. Então, nós vamos, se Deus quiser, continuar nesse assunto de que Deus se revela a nós a partir da sua vontade e não a partir da nossa, na próxima semana, se Deus quiser. Mas lembre-se sempre, Deus está aí, pronto para ser conhecido por nós. Deus está presente, pronto para ser entendido, conhecido e abraçado por nós. Há um texto em Apocalipse que diz, o Senhor dizendo à igreja até: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Deus está pronto, desejoso, disponível para que nós o conheçamos, para que nós nos entreguemos a Ele, para que nós nos rendamos à sua vontade. Sabe por quê? Não porque Ele quer mais súditos, não porque Deus deseja que mais pessoas se prostrem a Ele numa vaidade divina, absolutamente não. Mas porque a vontade dEle é boa, é perfeita
e é agradável. E nós podemos confiar de que Ele está cuidando de tudo, absolutamente tudo, para o nosso bem. Sabe, coronavírus, as circunstâncias atuais, nada disso foge ao controle de Deus. Ao contrário, nós podemos inclusive afirmar que, além de não fugir, elas fazem parte do propósito de Deus para abençoar a vida do seu povo, para mudar a nossa história, para transformar e trabalhar o nosso coração. Deus está no controle. Não seja impaciente. Não cometa o pecado da impaciência. Confia, pois, no Senhor. Vamos orar. Eu queria orar pela sua vida. Nós estamos vivendo um momento desafiador, né? Onde a impaciência talvez seja um dos pecados que mais bate à nossa porta. Justamente porque é muito difícil para nós perdermos absolutamente todo o controle. Não sabemos respostas alguma para nada daquilo que nos acontece hoje. E isso nos frustra, isso tem a tendência de nos gerar impaciência, mas nós precisamos continuar crendo de que Ele continua cuidando de todas as coisas para o nosso bem. Eu queria orar pela sua vida nesse sentido. Orar para que Deus continue alimentando o seu coração com fé verdadeira, com esperança verdadeira, com alegria que vem do céu, com alegria que não está ligada às circunstâncias da temporalidade, às problemáticas ou às benesses dessa vida. A nossa expectativa está no céu, é de lá que vem o nosso socorro, é de lá que vem a nossa esperança. Nossa esperança não está ligada à ciência. A ciência é uma bênção, é o instrumento que foi projetado e proporcionado pelo próprio Deus. Claro que sim, mas ela, como toda obra exercida pelos seres humanos, é finita e é circunscrita à temporalidade. Deus tem planos de eternidade para mim e para você. E por isso Ele diz, confia, entrega, o resto eu vou fazer. Ele continua fazendo, porque Ele continua sendo Deus. E Ele continua fazendo todas as coisas para a nossa bênção, para a nossa alegria e para a glória dEle. Vamos orar. Deus, muito obrigado, Pai, pela grandiosa bênção de podermos, mesmo nas limitações que temos, ter a Tua presença cuidando de nós. Muito obrigado, Pai, no nome de Jesus, pela certeza que a Tua palavra nos dá de que em nenhum momento o Senhor está surpreendido, o Senhor foi pego de surpresa. Não, Tu estás no controle da minha vida, da vida de cada um dos meus irmãos, no controle de todo o universo. Não seria um vírus, ou qualquer coisa que seja, que poderia tirar o controle das suas mãos. Tu és o dono de todas as coisas. E por isso, ó Pai, pedimos que o Senhor enche o nosso coração de esperança, de confiança, de alegria, de paciência, para que nós passemos por tudo isso, guardados pela Tua mão. Que o Senhor, ó Pai, no nome de Jesus, seja glorificado através das nossas vidas. Que o Senhor seja bendito e exaltado. Que o Senhor seja, Deus, testemunhado através das nossas atitudes. Nós dizendo, ó Pai, através daquilo que fazemos, que Tu és o Deus de toda a glória. Que Tu estás no controle e que nós confiamos que o Senhor o Senhor é o piloto, que o Senhor está no controle de todas as coisas. Te louvamos, te bendizemos, te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém, meu querido irmão e irmã, que Deus possa te abençoar de forma profunda, de forma grandiosa. Que Deus possa cuidar de você, que Deus possa continuar suprindo a sua e a minha vida de fé, de esperança, de alegria, da certeza de que estamos sendo cuidados em todo o tempo pelas mãos de um Deus que é fiel para cumprir tudo aquilo que prometeu. Queridos, esteja atento aí ao nosso boletim dominical, que é veiculado todos os domingos, inclusive já está disponível aí no nosso grupo de WhatsApp. Né? Leia com atenção, é através desse boletim que normalmente nós damos os avisos, né, daquilo que é pertinente à nossa vida de igreja, com relação às posturas, aos protocolos do município em relação à saúde, com a nossa vida comunitária, enfim. Leiam,
É uma leitura importante para nós que somos membros da igreja. Já está disponível aí no nosso grupo do WhatsApp. Se por acaso você não recebeu, pode entrar em contato comigo e eu vou enviar para você. Amém? Que Deus te abençoe. Lembrando que logo mais às 19 horas nós estaremos juntos de novo, se Deus quiser, num culto de adoração, de alegria, de gratidão ao nosso Deus, porque Ele tem cuidado de nós e até aqui Ele tem sustentado as nossas vidas. Amém? Que Deus te abençoe e até logo mais em nome de Jesus. Receba a bênção do Senhor. Que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a graça maravilhosa do Cristo vivo de Deus esteja com cada um de vocês e que as consolações santas do Espírito Santo, que a ternura do Espírito de Deus esteja com cada um de vocês e com todo o povo de Deus que está espalhado por toda a terra, no nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e até logo mais às 19 horas, o nosso culto de adoração a Deus.